O que são fake news? A resposta mais óbvia, a tradução direta do termo é notícia falsa. Mas o termo tem se firmado como algo a mais do que uma mera notícia falsa. De fato, representam um passo importante nas grandes transformações sociais pelas quais estamos passando. É um fenômeno muito mais sério e significativo do que muitos se dão conta. A origem do termo é americana. Ele foi usado principalmente após a eleição de Donald Trump em 2016, como explicação de como ele conseguiu ganhar uma eleição que parecia ter tudo encaminhado para ser ganha por Hillary Clinton. Hillary era democrática, liberal, tudo de bom. Trump era um machista, racista, fascista, tudo de ruim. De um lado, a plataforma democrata a favor da igualdade, do feminismo, do combate ao racismo, da agenda LGBT, do empoderamento. De outro lado, a plataforma republicana, que basicamente prometia um muro para acabar com a imigração. Como os eleitores americanos poderiam, de livre e espontânea vontade, eleger um fascista ao invés de uma social-democrata preocupada com os pobres? Sem conseguir imaginar algo mais substancial, o Partido Democrata surgiu com o termo fake news. Hillary teria perdido a eleição porque muitas mentiras sobre ela foram espalhadas nas redes sociais. Os eleitores, coitados, incapazes de pensamento próprio, acabaram acreditando e votando no Trump. Como era de se esperar, essa desculpa só colou mesmo entre as pessoas de esquerda de lá, que precisavam de algo para aliviar a sua dissonância cognitiva. Ninguém fora da bolha esquerdista considera isso remotamente crível. Mas, paralelamente, no mundo todo, começou a se observar um crescimento de partidos contrários ao mainstream progressista e esquerdista que existe hoje na maior parte do mundo civilizado. França, Itália, Inglaterra. Os partidos de oposição à esquerda têm uma miríade de posições políticas diferentes, mas como se opõem à esquerda progressista, foram todos devidamente catalogados como extrema-direita pela imprensa, que deu ao movimento o nome de o crescimento da extrema-direita no mundo, impulsionado, claro, por fake news. O termo fake news, portanto, não se refere a mera notícia falsa, mas sim a uma grande teoria da conspiração criada pela esquerda progressista e propagada pela imprensa tradicional, visando justificar a sua perda de poder mundial. Mas engana-se quem acha que isso tem alguma coisa a ver com meras notícias. Notícias falsas sempre existiram, de todos os lados, e isso nunca mudou a eleição. O problema é outro, mas a esquerda não pode atacar diretamente esse problema. A imprensa também enfrenta o exato mesmo problema que as esquerdas, mas sabe que também não tem como atacar o problema diretamente. De fato, o grande problema para a esquerda progressista, que também é um enorme problema para a mídia tradicional, é a internet. É o barateamento do acesso à informação. É a disseminação descentralizada de informações. Esse problema uniu fortemente a mídia tradicional e a esquerda. Essas duas forças, é verdade, já eram bastante convergentes, tanto aqui no Brasil como no resto do mundo. A grande imprensa sempre foi tendente ao progressismo, à esquerda, mas o que era uma tendência moderada virou um apego desenfreado. Em toda a minha vida adulta, e olha que eu já tenho uma certa idade, sempre via a pauta progressista apresentada como algo positivo nos jornais e na mídia tradicional. Eu, pessoalmente, não concordava com a maior parte dos pontos dessa agenda progressista, mas sempre tive a impressão de que eu era uma minoria, uma exceção, que a maior parte do povo acreditava nos valores ali expostos, vistos serem sempre apontados de forma positiva. Foi somente de 2010 para cá, com o advento das redes sociais na internet, com a informação fácil e acessível, e principalmente com o advento de páginas e grupos políticos, que pude perceber que isso não procede. Sempre existiu uma enorme quantidade de pessoas com ideias contrárias à esquerda progressista, que, no entanto, era invisível no cenário político. Repare que o que está acontecendo é uma mudança no paradigma de distribuição de informações. Sempre tivemos acesso a informações descentralizadas e a informações hierárquicas. O que acontece na nossa vizinhança, na nossa rua, ficamos sabendo ao conversar com um vizinho ou com um amigo de forma descentralizada. Mas grandes acontecimentos, guerras, economia, desastres, sempre recebíamos informações da mídia tradicional, rádio, televisão, jornais e revistas. Repare que isso acontece não apenas com notícias, mas com qualquer tipo de informação. Antes, se precisássemos de algum conhecimento técnico, alguma informação histórica, a alternativa era sempre a escola, onde os professores nos passam essa informação, ou livros sobre o assunto. De novo, sempre existiu perguntar para o amigo, mas a maior parte da informação relevante era hierárquica
hierárquica. Grandes estudiosos geram as informações que são usadas por pesquisadores, que organizam livros-texto, que são usados e disseminados por professores e, finalmente, consumidos pelos alunos. Os grandes veículos de notícia internacionais cobrem os grandes acontecimentos que são replicados para redes de televisão nacionais, mídias menores, até chegar no seu jornal da manhã e você consumir aquela informação. O fluxo sempre foi um só, de algumas poucas grandes autoridades produtoras de informação descendo até os espectadores passivos consumidores dessa informação. A internet mudou isso. Rapidamente as pessoas aprenderam a usar ferramentas da rede para disseminar e consumir informações de forma descentralizada. Você quer saber como faz uma feijoada? Busca na internet. Tem vídeo lá, receitas completas. Quer saber como consertar a tela do seu celular? Procura. Notícias. Hoje as redes sociais e sites de notícia gratuitos apresentam uma enorme quantidade de notícias, locais, regionais, globais. Mas mais do que isso, você tem informações ou opiniões sobre algo relevante? Crie o seu conteúdo. Ofereça para a rede conteúdo. Todos nós somos consumidores e produtores de conteúdo ao mesmo tempo. E isso só tende a crescer. A maior parte da população está aprendendo agora a usar essa ferramenta. Em uma geração, o uso desse tipo de informação terá dado um salto. Note que isso é algo extremamente positivo. A capacidade intelectual e técnica das pessoas em geral aumentou sensivelmente. O custo para você aprender alguma coisa hoje é baixíssimo, acessível a qualquer um. A tendência é observarmos um crescimento exponencial da produtividade, da tecnologia e do bem-estar social nas próximas décadas. Mas lógico, não são apenas boas notícias. Muita coisa vai mudar também. O primeiro impacto foi sentido pelas redes de mídia tradicional. Por que alguém assinaria um jornal hoje em dia? Todos temos informação gratuita e acessível. No mundo todo, muitos jornais e revistas estão fechando, se fundindo ou, no mínimo, diminuindo drasticamente de tamanho. No Brasil, é notório que jornais e revistas se tornaram reféns de governos federais, estaduais e municipais. Grandes anunciantes fora disso são poucos. A televisão e o rádio ainda se assentam na produção de entretenimento, mas mesmo isso tem sido abocanhado por competidores muito mais ágeis e de melhor qualidade na internet. O fato é, para a grande mídia tradicional, só a morte da internet salva. Mas eles sabem que não podem dizer isso. A população quer a internet. Então eles adotaram essa figura fictícia da fake news como um grande problema a ser combatido. Se pelo menos eles pudessem limitar o acesso das pessoas à informação na internet, ou se colocar como um censor geral que diz o que é verdade e o que é mentira, conseguiriam respirar um pouquinho. Mas tem um problema nesse plano da mídia tradicional. Fake news não é um problema para as pessoas em geral. Ninguém se incomoda realmente com isso. Todos sabemos que existem notícias falsas. Já recebemos inúmeras notícias, desde levemente maquiadas até completamente falsas. Desde teoria da conspiração alienígena até deturpação pura e simples de fatos concretos. A maior parte delas identificamos que são falsas imediatamente. E o resto acabamos checando a veracidade ao conversar com amigos ou verificar isso em outras redes. O número de notícias falsas que efetivamente são consumidas é mínimo. E, é sempre importante ressaltar, também existe um grande número de notícias falsas na mídia tradicional. Então não há de fato uma diferença qualitativa para o consumidor. Algumas notícias falsas são problemáticas, e isso é realmente sério. Por exemplo, acusações de bruxaria que levaram a linchamento de pessoas inocentes. Mas repare que a sociedade atua como uma rede neural. Houveram casos, mas isso não se repetiu. A sociedade aprendeu com isso. Já há consciência que não se pode acreditar fielmente em meras denúncias. Essa nova realidade também é um problema para a esquerda. Ela conseguiu impor aqui no Brasil, graças à tendência progressista da mídia, um virtual monopólio da virtude. Praticamente qualquer coisa ruim era associada à direita, qualquer coisa da esquerda era apresentada como positiva na mídia. Alguns dizem que havia uma grande organização coordenando isso. Minha opinião é que não. Esquerdistas não são tão inteligentes a esse ponto. Não houve organização. O que existiu foi uma tendência natural à esquerda de pessoas da área de humanas, o que inclui o pessoal de jornalismo, que levou naturalmente a isso. Com uma distribuição de informações era hierarquizada, não havia como se mudar isso. É um mecanismo retroalimentado. No momento que a maior parte das informações passaram a ser descentralizadas, isso desmoronou. Veja, muita gente ainda assiste jornais na televisão ou no rádio, lê jornais online, pelo menos o que está antes dos paywalls, né? Da mesma forma, as pessoas continuam indo às aulas, absorvendo informações técnicas e opinativas com professores. A informação hierárquica não deixou de existir, mas essa
essa informação agora é criticada, contrastada com diversas outras fontes de informação. Mesmo informações técnicas, resposta de exercícios, tudo isso é verificado e criticado por alunos e consumidores de notícia. E lógico, opiniões políticas, principalmente aquelas opiniões claramente tendenciosas, tanto de professores quanto de jornais, são claramente percebidas. Esse é o motivo para a diminuição do apoio à agenda progressista e esquerdista no mundo. Ninguém questiona que a maior parte da pauta progressista são demandas válidas. Respeito a diferentes religiões, respeito à sexualidade individual, direito de consumir a substância que quiser, tudo isso faz sentido. Mas, na maior parte das vezes, essas não são as preocupações mais importantes ou mais urgentes vistas pelos cidadãos comuns. É natural que o cidadão médio esteja muito mais preocupado com economia, empregos e segurança. A divulgação sem filtro das desgraças de outros países socialistas também gera um impacto significativo. Mas chega a ser curioso como a mídia tradicional e a esquerda têm dificuldade em entender o que está acontecendo. Encaram as fake news assumindo que é uma outra estrutura hierárquica como ela, que há um grande produtor de fake news alimentando enormes grupos de WhatsApp com milhares de membros. Não percebem que estão olhando um espelho, estão vendo elas mesmas. Não é isso que está acontecendo. Não há uma grande hierarquia de informações da extrema-direita competindo com a hierarquia oficial esquerdista. O que existe é outra coisa completamente diferente. São milhões de novos produtores de conteúdo sem coordenação alguma. São tantos produtores de conteúdo quanto consumidores de conteúdo. E não estão lutando contra a esquerda. Não é um movimento orquestrado e coordenado com um objetivo. É apenas o resultado de milhões de pessoas atuando com senso crítico sobre as informações recebidas de diversas fontes e naturalmente gravitando para uma maior diversidade do espectro político. É um erro achar que todos que não concordam com a esquerda são de direita, ou melhor, extrema-direita, que é como a mídia chama qualquer um que não seja de esquerda. Na verdade, o que está acontecendo é que existem uma miríade enorme de posicionamentos políticos diferentes. Como é o correto de se imaginar em uma população sem doutrinação fixa. Surgem apoios a uma infinidade de posições dentro do diagrama de Nolan. E, naturalmente, a esquerda se esvazia no cômputo geral. Há um outro aspecto a ser observado. O ser humano valoriza a harmonia. Ninguém gosta de discutir com os outros, de brigar. Isso faz com que acabemos nos cercando de amigos que pensam mais ou menos como a gente. Por isso surgem as bolhas de opinião na internet. Há um monte delas por aí. Dentro das bolhas, os argumentos são frequentes e entusiasmados, mas são inócuos. Todo mundo já está convencido ali. Não há nada de errado nessas bolhas. Mas deve-se levar em conta que a nossa capacidade de discernimento sobre informação é limitada. Todas as pessoas são escravas do senso comum, aquelas ideias e opiniões já pré-concebidas e analisadas antes. Quando a informação deixa de ser hierárquica, abre espaço para bolhas de opinião objetivamente perigosas. Por exemplo, existem bolhas de opinião na internet que são contra a vacinação de crianças. Ou seja, essa bolha de opinião pode levar a doenças sérias em crianças indefesas. Já deixei minha opinião sobre o tema no vídeo sobre aquecimento global. E adianto que sim, há maneiras de se minimizar esse tipo de problema em uma sociedade voluntária, sem precisar forçar informação hierárquica dentro da garganta de ninguém. Mas, independente desse fenômeno ser algo positivo ou negativo, a tendência é isso apenas se acentuar daqui para frente. Cada vez mais as pessoas vão formar laços ideológicos entre si, dando menos valor para informações hierárquicas externas, cada um na sua bolha. Qualquer ação de censura ou alteração desse padrão pode até ter um pequeno efeito no curto prazo, mas vai apenas reforçá-lo no médio e longo prazo. Uma rede social derrubar centenas de páginas cujo ideário vai contra a orientação da empresa, seja qual critério for, só abre caminho para concorrentes que aceitem tais páginas, ou para donos criarem novas páginas, já com mecanismo de backup. Mecanismos de criptografia ponto a ponto e protocolos de obscurecimento de origem tendem a ser cada vez mais empregados por aqueles que foram vítimas de censura anteriormente. E isso apenas torna a bolha ainda mais estanque a novas ideias. Censura não vai resolver o problema, só vai agravá-lo. A saída é aceitarmos a liberdade de expressão absoluta, que é uma das marcas da ética libertária. Ainda vou
vou fazer um vídeo sobre isso e coloco o link aqui quando estiver pronto. Essa tendência, portanto, é irreversível. Cada vez mais vamos ver eleições em que o lado que perdeu não aceita absolutamente o resultado, posto que, dentro da sua bolha de opinião, aquele resultado não parece algo razoável. Nenhum governo, nenhuma política ou legislação será capaz de atender às demandas de diferentes grupos de opinião residentes na mesma área geográfica. Todo governante terá a maior parte da população contra si, posto que estão em bolhas diferentes. Mas, felizmente, existe uma solução simples para isso. Imagina se cada esquerdista que é absolutamente contra a direita pudesse escolher um governo de esquerda e, ao mesmo tempo, o pessoal da direita pudesse escolher um governo da direita, liberais, governo liberal e por aí vai. E todos pudessem continuar vivendo em harmonia no mesmo lugar, cada um com o governo que deseja. Parece utopia, né? Mas toda a base teórica e legal para isso já está pronta. O anarcocapitalismo é uma sociedade voluntária, uma sociedade de leis privadas, onde você escolhe o governo que quer, se quiser algum governo. Não é uma ideia nova e ninguém está sugerindo que isso seja implantado pela força. A questão é, isso é um futuro inevitável. O Estado, como conhecemos hoje, vai fatalmente desaparecer. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Clique no logo do canal para assinar e ser avisado de novos vídeos. Se quer saber mais sobre o assunto, veja um desses vídeos que selecionamos. Se quiser contribuir com o canal, ajudar na divulgação do anarcocapitalismo, veja na descrição de que formas você pode fazer isso.